É o terceiro vídeo. Eu voltarei a falar que o tema dele é perdendo as minhas forças. Volto a falar, quando ele cai do cavalo, Saulo, né? Perdendo as minhas forças e no processo ganhando as forças de Deus. Eita, quando ele ficou 3 dias e 3 noites cego, porque perdendo as forças, Saulo, que no aleluia, aleluia, no hebraico significa grande, né? E Paulo no grego é pequeno. Então, Deus pode até chamar o grande, mas fazer pequeno. Oremexpriua, né? O próprio Jesus disse para os discípulos, tomando um garoto, falou: vocês querem entrar no reino do céu, seja como esse menino. Oremexpracaro, que não no entendimento, mas sim na simplicidade. Omenexpriuacobidal, né? Porque eu fiz um vídeo, ele passou agora um pouco mais, então talvez possa cortar alguma coisa, por isso que eu estou falando isso. Então, ali em Damasco, voltando a alguns assuntos, que talvez possa cortar no vídeo, no segundo vídeo, e aleluia, pode ter cortado, e ali aquela cidade, era uma cidade em Damasco, que quando se alguém proclamasse alguma coisa lá, seja de bom ou de ruim, as outras cidades circunvizinhas, eles saberiam. Então, por isso que Saulo sabia dessa estratégia, que ele conhecia todas as cidades, por isso que ele era empresário, um fabricante de tenda, isso é uma outra história, né? Homenax Priua. Então, por isso que literalmente que ele foi lá para acabar com eles. Então, aquilo que os discípulos não sabiam, não é verdade? Como uma vez a gente não sabe as ocultas, Deus faz pela gente. Então Deus iria até quase exterminar ele se ele não obedecesse a chamada de Deus. De imediatamente, quando alguém pode estar, seja hoje, vou trazer para o dia de hoje, macumbeiro, feiticeiro, agoeiro, maçônico, satanista, o que for, irmão, pode ser de qualquer religião, está te fazendo mal, não tenha ele por mal, porque se Jesus vê que eles vão tentar acabar com você, o próprio Cristo que foi contra Saulo, que voltando a falar que significa no hebraico grande e no grego Paulo é pequeno, Deus foi com ele, foi lá ter com ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti reconstrutar contra os aguilhões. E ele falou com Deus e ali começou o processo. Então, se você tem algum familiar que é contra você, contra a sua religião, que é o cristianismo, que é em Cristo Jesus, pode ter certeza que uma hora Deus vai chamar ele num caminho, ou ela pelo nome, e eles vão ter que cair da sua força, vão ter que perder as suas forças, seja eles maligna, ou seja ele das suas próprias forças, para poder agora passar o processo, para poder ter um encontro real com Jesus. Então, voltando aqui, quando eles depositaram, melhor dizer, as vestes de Estevão, que estava aqui em Atos capítulo 7, no versículo 58, vou ler de novo, se caso o vídeo cortou isso, o segundo vídeo, diz assim: expuseram da cidade e apedrejaram, e as testemunhas depositaram aos pés os vestidos, os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Na época, quando ele começou, ele era um jovem. Tá vendo, irmão? Ele era um jovem, viu? Ele era um jovem, voltando a falar, tá vendo? Começou cedo, viu aí? Tá escrito aqui, ó, um mancebo chamado Saulo. Ele era jovem. Depois terminou velho, morreu velho. Significa que Deus usou ele muito, né? E apedrejaram Estevão, invocando e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: e não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vou falar de novo, que talvez outro vídeo pode ter cortado, que passou um pouco do tempo. Então, o que na verdade ali? Então, talvez Paulo, sabendo isso, mais tarde lá em Efésios 3:14, ele diz: por essa causa me ponho de joelho. Eu creio que nessa experiência aqui, que depois lá Deus abriu os olhos dele, mostrou que mesmo até Estevão, perto da sua morte, dobrou o joelho, Deus atendeu o pedido dele, por isso que resolveu salvar para Saulo, esse jovem Saulo, como lemos aqui em Atos 7, 50, aleluia, 58, Oremexpriua, aleluia, louvado seja Deus, Amarebexpriua, Colbidaua, eta glória. Então, irmão, aleluia, e ele falou: não impute esse pecado. Ele quis dizer, não imputar, quer dizer que essas coisas que estavam em oculta, quer dizer, ele imputar, não que te pertence,
não é verdade, que tu sabes. Então ele sabia que aquele assunto pertencia a Deus. Por que aquele religioso estava ali, não fez nada em favor de Estevão, né? Por que até consentiu com aquilo? Então ele não estava entendendo. Então quando ele falou isso, ele estava deixando com que Deus julgasse, mas não deixasse aquele pecado ficasse como, né, como diz aí, né, que os pessoal até nos políticos pecam e dá tudo em pizza, em Coca-Cola, é mais ou menos isso. E Deus logo assim agora levanta este para poder, em verdade, ali continuar a obra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Talvez você aí está se perguntando: Deus me escolheu. Claro, Ele te escolheu você porque Ele viu uma atividade, uma qualificação em você que não viu em outro. Foi por isso que quando Ele disse, lá voltando a falar, que achei a Davi, que é um homem segundo o meu coração, ele já era todas as minhas vontades. Por exemplo, Naamã, naqueles tempos tinha muitos leprosos. Por que Deus só escolheu a Naamã para curar ele? Resolveu, porque Naamã, Deus viu muitas qualidades na Naamã, que ele leproso, irmão, para fazer a obra era melhor do que eu e você. Que isso, pastor? Você quer dizer, comparar um leproso era melhor do que a gente? Sim. Por exemplo, ei, você que está aí, que não larga a tua pipoca, a sua televisão, não larga para vir para a igreja, para vir estar na escola dominical, já estou denunciando suas falhas, né? Não está envolvido com a obra, sabe que tem chamado, não lança a mão no arado e essas coisas todas, já estou denunciando suas falhas. E agora ele não, ele sendo guerreiro, leproso, nunca saiu da frente da batalha, nunca reclamou, questionou porque estava leproso, não é verdade?